Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, o programa ABC do Espiritismo está entrando na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior. Hoje nós escolhemos um tema muito bacana para conversarmos desse livro que eu particularmente gosto muito. Conduta Espírita. Esse livro foi escrito pela Lavra Mediúnica de Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. E ele tem como capítulo Perante a Mediunidade, que nós iremos estudar no dia de hoje. Mas antes disso, André Luiz, está tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. E mais esta oportunidade aqui estarmos juntos. Aos nossos queridos telespectadores, um abraço fraterno. A todos que colaboram, ajudam, trabalham na TV Mundo Maior e rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe em mais este programa. André, eu gostaria, faz tempo que a gente não pede isso para o nosso telespectador, fala um pouquinho dos meios pelas quais eles podem mandar uma mensagem para nós podermos responder. Qual é o meio que eles podem falar conosco? Pelo e-mail e pelo Facebook. O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com. O nosso e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br. E o Facebook você pode procurar por Sérgio Vilar e mandar a sua solicitação de amizade. E você pode curtir a nossa fanpage. Procure por André Luiz Chiarini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar 1. E todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, nós realizamos o culto do Evangelho no Lar, através de um vídeo ao vivo que iniciamos em nossa linha do tempo. Então, se você puder, todos os domingos, às 18 horas, pela fanpage. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz para todos nós que todo aquele que sente num grau qualquer uma sensibilidade é médium. Alguns com uma sensibilidade um pouco menor, outros com uma sensibilidade um pouco maior. É por isso que nós reservamos no dia de hoje para estudarmos perante a mediunidade, já que todos nós somos médiuns, porque o Livro dos Médiuns ele nos ensina 70 tipos de mediunidade. E nós vamos tentar falar um pouquinho da divisão da mediunidade, o que é a mediunidade, como a mediunidade se apresenta. Mas antes, André, eu gostaria que você lesse um pouquinho sobre aquilo que André Luiz traz para nós irmos conversando sobre essa temática. O capítulo é o 27º, Perante a Mediunidade, quando André Luiz nos esclarece: reprimir qualquer iniciativa tendente a assinalar a mediunidade, o médium ou os fatos mediúnicos como extraordinários ou místicos. O intercâmbio mediúnico é acontecimento natural e o médium é um ser humano como qualquer outro. E se demonstra para todos nós, primeiro, que a mediunidade tem que ser encarada como uma coisa natural. Ela não é uma coisa sobrenatural, como se imaginava antigamente. A mediunidade é o sexto sentido, pela qual as pessoas sentem o mundo espiritual, porque a função de Allan Kardec foi descortinar para todos nós as verdades sobre o mundo espiritual. André Luiz, através de Chico Xavier, deu um segundo passo, falando um pouquinho sobre as cidades no mundo espiritual, sobre como nós retornamos para a pátria verdadeira. Por que pátria verdadeira? Primeiro que todos nós somos espíritos. Qual é a diferença do médium, ou seja, qual é a diferença de nós que nos encontramos encarnados para os espíritos? Allan Kardec define isso de uma maneira belíssima. Ele diz que nós, quando estamos encarnados, vamos ser chamados de alma. O que é uma alma? É um espírito encarnado. O que é um espírito? É aquele que está e que perdeu o seu corpo físico. Então nós vamos começando a criar dentro de nós concepções para entendermos que todos nós somos espíritos. Quando estamos no corpo, somos chamados de alma.
quando estamos no mundo espiritual, somos chamados de espírito. E o espírito é capaz de se comunicar através da alma, ou seja, do espírito encarnado. E o espírito encarnado vai se chamar médium, que quer dizer medianeiro, intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. E é importante nós mencionarmos também que André Luiz, nas suas obras por Chico Xavier, mostra claramente que médium, medianeiro, não é apenas nós os encarnados. A mediunidade, ela existe em todas as dimensões. Nós vemos, por exemplo, André Luiz, pseudônimo utilizado por Dr. Carlos Chagas, que ele também foi médium no mundo espiritual. Ele entrou com o seu intelecto e os médiuns entraram, e os espíritos entraram, os espíritos superiores, com a parte espiritual. Então nós vemos que a mediunidade não é apenas nós, os encarnados, que possuímos. Se eu sou um médium de psicofonia, eu continuarei do outro lado também sendo médium. Se eu tiver uma oportunidade de desenvolver esta mediunidade conforme a dimensão que nós formos. Então o mundo espiritual é muito vasto. O mundo espiritual ainda é um grande desconhecido para todos nós. Por isso que nós precisamos o quanto antes lermos as obras de Kardec, nos aprofundarmos nas revistas espíritas, aprofundarmos nas obras em que Chico Xavier serviu de instrumento, porque ele foi um filtro mediúnico perfeito, se assim podemos utilizar a palavra perfeição num mundo ainda tão imperfeito. Então nós temos um material muito grande para refletir, mas mediunidade nós pouco sabemos ainda. Continua André Luiz. Certificar-se de que o exercício natural da mediunidade não exime o médium da obrigação de viver profissão honesta na sociedade a que pertence. Não pode haver assistência digna onde não há dever dignamente cumprido. Isso aqui é uma essência, né? Nós não podemos viver da doutrina espírita. Por exemplo, o André Luiz tem lançado livro, o André Luiz tem saído para fazer palestra, mas, por exemplo, ele tem a produtora, não é? Tem o seu ganha-pão e consegue conciliar. É isso que André Luiz, o Espírito, vem trazer para nós. Nós temos que conciliar o nosso trabalho espiritual, que é junto das entidades espirituais que nos acompanham, não onerando os companheiros ou vivendo dessa praxe. Nós temos que ter o nosso trabalho digno, do nosso ganha-pão. E a mediunidade será exercida, e aqui nós vemos Paulo. Paulo foi o grande exemplo quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, porque cada vez que Paulo ia para uma determinada região, a primeira coisa que Paulo, ao instalar-se na casa de algum companheiro, ele então procurava um serviço. Porque Paulo tinha uma profissão. Ele mexia com tear. Então ele fazia o seu ganha-pão, e às vezes tem algumas passagens que alguns irmãos dizem: não, Paulo, você não precisa trabalhar, você fica só com a palavra, com o trabalho. E diz: não, eu não posso onerar os meus irmãos de ideal. Então é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo hoje belíssimos oradores, por exemplo, que às vezes acabam se descuidando dessa condição. Então, quando é convidado para falar para uma plateia, então exige hotel assim ou assado, exige determinadas coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas por sua vez também, André, o movimento espírita tem que não se profissionalizar, mas ele tem que se educar um pouco também. Não é possível chamarmos um orador e botar ele para dormir, por exemplo, num lugar onde tem muita gente, deitado no chão, comer de maneira irracional. Então também o movimento espírita tem que se preparar para isso. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós temos que ter aí o ponto de equilíbrio. Ou seja, trazermos um convidado, esse convidado pode ficar até na casa de um companheiro, mas nós darmos condições para esse companheiro
poder, por exemplo, desenvolver o seu trabalho. Ele precisa de um lugar para se preparar, para estudar, para que na hora da palestra ele esteja em condições de pregar a mensagem. Então também nós temos que analisar tudo isso. É isso que André Luiz vem nos chamar a atenção. Nós temos que ter esse equilíbrio. É verdade, é um convite para que nós possamos dar para o tarefeiro condição para que na palestra ele possa doar o seu melhor. Mas também não podemos fazer do espiritismo uma profissão, não podemos fazer da mediunidade uma profissão. Ser espírita é a revivescência do cristianismo primitivo. Então nós vemos que quando Jesus estava com os 12 companheiros, Pedro não deixou de ser pescador. Nós vemos que Mateus não deixou os seus trabalhos junto à coletagem dos impostos. Então Judas, com o seu comércio que ele havia na sua época. Então nós precisamos compreender que a mensagem divina não pode ser o nosso ganha-pão, tem que ser o nosso complemento espiritual, não envolver a parte material. Como dizia Jesus, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o mundo material vai nos dar o que o trabalho nos oferece. E o céu, os espíritos, os amigos espirituais, nos dá a parte espiritual. E além disso, antes de você ler o terceiro tópico, não é a doutrina espírita que traz isso. A doutrina espírita nos faz relembrar num dos grandes preceitos que Jesus legou para a humanidade. Dai de graça o que de graça recebestes. Porque a mediunidade não pertence ao médium. A mensagem pertence aos espíritos. E nós somos apenas ferramentas. Que quanto mais nos prepararmos, melhores seremos na condição de servir o mundo espiritual. Vamos mais um tópico, André? Continua André Luiz. Precaver-se contra as petições inadequadas junto à mediunidade. Os médios são companheiros comuns que devem viver naturalmente as experiências e as provas que lhes cabem. Ou seja, o médium não é um guru. Ele tem que viver uma vida normal, tendo a sua vida social. E tem aquele capítulo do Evangelho, o homem no mundo. É diferente do homem do mundo. O homem do mundo é um homem cheio de vícios, mas podemos viver o homem no mundo fazendo da mediunidade um trabalho comum para as nossas vidas. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Não sai daí não, já voltaremos. Queridos amigos, estamos retornando, eu não disse, é muito rápido, o programa ABC do Espiritismo. Nós estamos hoje falando do livro Conduta Espírita, exatamente na página que fala perante a mediunidade. E nós vamos ler mais um tópico para darmos continuidade nessa mensagem tão bonita que é a mensagem de André Luiz. Continua. Por nenhuma razão elogiar o medianeiro, pelos resultados obtidos por meio dele, lembrando-se de que é sempre possível agradecer sem lisonjear. Para nós, todo o bem puro e nobre procede de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Eu gostava muito da postura de Chico Xavier. É uma postura exemplar. Chico não permitia que ninguém o lisonjeava. Ou seja, ele não permitia que ninguém exaltasse como médium, porque ele dizia, não é minha obra, é obra dos espíritos. Porque nós sabemos que quando há uma lisonja, muitas vezes o médium revestido ainda do homem velho, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, acaba caindo, acaba tropeçando. E muitas vezes culpa de nós, eu, você que está nos ouvindo, porque temos o hábito de exaltar
o médium. Temos o hábito de exaltar o trabalhador como se o trabalhador fosse um espírito excepcional, encarnado. E não é. Somos todos devedores. E é por isso que aqui nos encontramos. E nós temos no meio espírita muitos exemplos do que é um bom médium e de como conciliava com a simplicidade. Então nós tivemos Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira e outros nomes que se escondiam por detrás da mediunidade, da simplicidade, da humildade. Nos dias atuais, em que nós temos os meios de comunicação, em que se propaga rapidamente a obra de uma pessoa, as atividades de uma pessoa, nós vemos que a simplicidade perdeu o papel. Então hoje nós vemos que o que está em voga não é o espírito, não é a mediunidade, não é a mensagem, e sim o nome do médium, do escritor, do orador, do dirigente espírita. E é a isto que nós devemos combater, porque nós não somos maiores do que a mensagem. Chico Xavier diminuiu para que o espiritismo crescesse. Nós diminuímos o espiritismo para o nome nosso crescer. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos um instrumento da espiritualidade, mas quando nós nos perdemos no caminho da vaidade e do orgulho, nós deixamos de ser amparados por espíritos sérios e passamos a dar vazão para espíritos que também são orgulhosos, também são vaidosos e querem ver toda aquela situação pegando fogo. Continua André Luiz. Ainda, mesmo oprimido por extensas dificuldades, colocar o exercício da mediunidade acima dos eventos efêmeros e limitados, que varrem constantemente os panoramas sociais e religiosos da Terra. A mediunidade nunca será talento para ser enterrado no solo do comodismo. Ou seja, mediunidade, para aqueles que a possuem, tem que trabalhar, tem que desenvolver e tem que usar a ferramenta para o campo do bem, servindo a espiritualidade no sentido de auxiliar o próximo. A mediunidade tem alguns aspectos, como, por exemplo, nos trabalhos de desobsessão, atender os nossos irmãos que às vezes perseguem os outros. Mas muitas vezes não é porque são corações que ainda se encontram no mal. É porque são espíritos magoados daquilo que aquele que está sendo obsediado fez numa vida anterior, muitas vezes matando toda a sua família, aniquilando os seus familiares, onde até hoje ele não aprendeu a perdoar. E realmente sabemos que o capítulo do perdão não é fácil. Então a mediunidade ajuda esses irmãos, descortina-se nessas almas a oportunidade do esclarecimento. A mediunidade pode ser usada para trazer mensagens dos entes queridos através da psicografia. Ela pode ser trabalhada também nos trabalhos mediúnicos para atender aqueles que partiram para o mundo espiritual e ainda não sabem que desencarnaram. E também elas têm como função receber os benfeitores amigos, como foi Emmanuel, sempre nos trazendo uma mensagem de encorajamento, de amor e de bondade. Continua André Luiz. Conversar sobre fenômenos mediúnicos e princípios espíritas apenas em ambientes receptivos. Há terrenos que ainda não estão amanhados para a semeadura. Nós temos que falar do espiritismo e das coisas pertinentes ao espiritismo em lugares que nós tenhamos, de uma certa maneira, receptividade. Não adianta nós queremos mudar o outro, sendo que nós ainda não conseguimos mudar a nós, dentro dos princípios da reforma íntima, dentro dos princípios da conduta espírita que cada um de nós devemos ter em nosso dia a dia. Então, mediunidade é algo sagrado e tem que ser conversado em ambientes com pessoas que falem a mesma língua, tecem os mesmos comentários,
para que possamos crescer nas experiências individuais daqueles que ali se encontram. Realmente, a mediunidade é um capítulo vasto, tem a sua parte positiva, que é o intercâmbio com os amigos espirituais, tem, mas médium também tem que vigiar os pensamentos, as companhias espirituais que ele alimenta do seu lado. Tudo na vida tem seu lado positivo, mas também tem seu lado negativo. Então a mediunidade gera grandes benefícios ao médium e às pessoas que estão do seu lado. Mas não podemos esquecer, é imprescindível equilibrar-nos, porque mediunidade desequilibrada é um processo obsessivo. E encerra André Luiz nos afirmando: prosseguir sem vacilações no consolo e no esclarecimento das almas, esquecendo espinheiros e pedras do vale humano, para conquistar a luz da imortalidade que fulgura nos cimos da vida. Desenvolver-se alguém mediunicamente a bem do próximo é ascender em espiritualidade. Eu tenho sempre o hábito de dizer no Centro Espírita que nós, os dirigentes espírita, que somos chefes religiosos, que estamos na condição de presidente de uma casa espírita ou na direção de um trabalho espírita na área mediúnica, nós temos que ter muita responsabilidade. Porque depois do trabalho de abrir a glândula pineal, ajudar uma pessoa a desenvolver a mediunidade, não é como estimular a pessoa a ir numa sopa. Se ela vai numa sopa para trabalhar voluntariamente e amanhã ela desiste do trabalho, nada acontecerá com ela. Mas se ela está nos trabalhos mediúnicos, desenvolve a mediunidade por curiosidade e depois se afasta, ela vai ter sérios problemas. Porque ela vai ter que conviver com os espíritos no sexto sentido que foi desenvolvido. Então, por isso, nós temos que ter muita responsabilidade. O trabalho mediúnico, eu gosto muito de uma colocação de André Luiz no livro Desobsessão, que ele diz assim: antes de formarmos o médium, temos que formar o caráter do médium. Eu acho aquilo fantástico, eu acho aquilo maravilhoso. Antes do médium desenvolver a mediunidade, tem que desenvolver o homem integral, o homem íntegro, o homem voltado para o bem, o homem corrigindo as suas mazelas, corrigindo os seus vícios. Porque se eu desenvolver apenas a mediunidade, por desenvolver, eu corro o risco de levar o espírito para uma queda mais rápida. Por isso nós temos que estudar muito esse capítulo. É um capítulo de suma importância. É um capítulo que nós precisamos nos preparar e muito para podermos auxiliar alguém a desenvolver a mediunidade. Estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, mas antes de passarmos o nosso meio de comunicação, nós gostaríamos de convidar a todos a repensarmos no quão é grande a nossa oportunidade. E encerramos a leitura, esse livro, cada capítulo ele encerra com uma parte do Novo Testamento, um versículo, um trecho, e aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, quando nos diz: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Esse é um dos capítulos que foi retirado do livro do Novo Testamento depois daquela divisão do cristianismo, aonde a Igreja Reformada, ela então tira alguns capítulos. Entre os capítulos sai o capítulo dos Atos dos Apóstolos, porque é um capítulo que fala só sobre mediunidade. Se você tiver curiosidade, vale a pena você ler o livro dos médiuns e ler o livro Atos dos Apóstolos. Você vai ver que depois da partida de Jesus, todos os discípulos começaram a ter mediunidade.
de todas as ordens, e ali mostra para todos nós que começou o entendimento das leis divinas, conversando com a espiritualidade maior. Nós lembramos que todos os domingos, às 18 horas, fazemos o culto do Evangelho no Lar pela fanpage. Então você põe facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, e aparece na nossa linha do tempo, domingo, às 18 horas, horário de Brasília, o Evangelho no Lar. E você é o nosso convidado. Queridos amigos, vamos encerrar o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. O nosso beijo carinhoso e a semana que vem retornaremos com um programa inédito. Um beijo no seu coração. Até semana que vem. Um beijo a todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.